Na minha visão, nossa, são inúmeros os arquétipos que ajudam a gente a sociabilizar, ajuda a gente a interagir com outras pessoas, a gente se relacionar, mas muitos mesmos, e vou explicando para vocês a minha visão e por que disso, né? É claro que todos os arquétipos que for citando aqui, eles têm várias informações, entre elas esse aspecto de interação, relacionamento, né, de formas diferentes. Então, se algum fizer sentido aí para vocês, é importante vocês irem pesquisar, tá? Mais sobre cada um deles, luz e sombra, tá? Então, nós, seres humanos, nós somos feitos para sociabilizar, para nos relacionar, nós somos seres relacionáveis, tá? Isso já é da nossa natureza, tem também essa parte natural nossa, da própria natureza humana, por exemplo, do estímulo à procriação, né, perpetuação da espécie. Então, a gente está sempre se relacionando e a gente vem evoluindo cada vez mais, né? É para estar evoluindo, a gente vê absurdos, né? Infelizmente, ainda na humanidade, mas é para estar cada vez mais se elevando, cada vez mais partilhando em comunidade, em grandes grupos, né? Aquário mesmo fala muito sobre isso, né? Urano leva esse convite, né? Nós estamos aí na era de aquário que nos convida a viver em comunidades, a expandir, sair um pouco do nosso umbigo, né? Que é o oposto complementar de aquário é leão, a gente se centrar sim em nós, no nosso coração, né? De um lugar de autenticidade, mas transbordar ali, ir na direção do outro, visando um bem coletivo, né? Além do próprio bem pessoal. Então é algo fundamental, tá? É claro que tem algumas poucas pessoas que escolhem viver uma vida de celibato, né? Uma vida de afastamento, de reclusão, mas embora tenha seus desafios, gente, eu creio que eu vejo, né? E sempre partilhei com as pessoas mais íntimas de mim a visão de que o nosso crescimento e evolução está no relacionar-se. Ali que está o desafio, tá? Porque realmente, quando a gente está isolado, afastado de todo mundo, nossos chiliques, nossos defeitos, nossas sombras não são vistas por ninguém, né? Então, quando a gente está com outras pessoas e a gente tem que estar ali total, né, na nossa totalidade, lidando com a totalidade do outro e dos outros, né? Seja marido, esposa, seja filhos, pais, irmãos, trabalho, né? Enfim, tantas formas, amizades, tantas formas que tem aí da gente interação, é aí que a gente evolui, que a gente cresce muito. E aprende a importância dessa troca, né? A importância de entender até onde vai vou eu, né? Até onde começa o outro, os nossos limites, os limites dos outros. Então, é uma temática muito, muito importante, tá? E também relacionar-se, interagir, né? Trocar, inclusive afeto, palavras, né? Ideias. E quando a humanidade evolui e aprende a fazer isso de um lugar de respeito, todos nós temos a ganhar, né? Entendendo que é bom ter diferentes opiniões e se relacionar desse lugar. Mas o que eu vejo que atrapalha muito as pessoas de sociabilizar? As pessoas de se comunicar, as pessoas de interagir com outras, né? Eu tenho, assim, inclusive muitos clientes que em sessões de Theta Healing tem essas questões muito que geram, né, dores, desafios em relacionamentos em geral, ou especificamente relacionamento amoroso, e eu observo que está fundamentado e pautado em bloqueios, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, também é comum acontecer, né? A pessoa pode ter um bloqueio de aprendizado, de aprendizagem, né? Ela tem ali, ela vivenciou uma experiência, muitas vezes até na infância, onde ela se viu ou foi colocada numa situação de limitação, né? Às vezes era comum pessoas, ou amiguinhos, ou mesmo professores, né? Enfim, despreparados, às vezes falar você é burro, você é lerdo, tolir uma pergunta, um questionamento, e isso pode ter gerado um bloqueio, tá? E os arquétipos podem te ajudar para você ver isso, para que isso venha à tona e você trabalhe, ressignifique, saia do passado, porque o que acontece com um bloqueio, com uma memória assim de dor? A gente fica congelado, de alguma forma, aquilo fica no nosso inconsciente, né? E fica emanando uma frequência, tá ali atuante, e a gente repete nos dias de hoje. A gente atrai situações desafiadoras que reforçam isso que a gente já emana, que a gente não é capaz de se comunicar, não tem inteligência, então tem dificuldade de se relacionar, de interagir, de ser visto ou reconhecido por nós mesmos ou pelos outros. E o arquétipo, quando você ativa um arquétipo, por exemplo, de comunicação, pode trazer isso à tona. Assim também eu vejo que dificulta muitos relacionamentos e a sociabilização, comunicação, a necessidade de aprovação.
E a necessidade de aprovação, eu lembro, gente, quando eu fui começar o meu canal, que sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Leonina de bando, com um bando bom de amigos e pessoas, mas sempre na minha zona ali de conforto. E eu tive que trabalhar muito isso, né? Muitos arquétipos me ajudaram muito a enxergar isso, que nem eu me dava conta. Expressar o leão de outra forma. Por quê? Porque quando a gente tem autoconfiança, né? Está centrado na nossa verdade, no nosso coração, a gente generosamente se coloca à disposição para servir, a gente supera a necessidade de aprovação. De repente, alguns julgamentos, críticas que podem surgir e está tudo bem, as outras pessoas têm o direito, né? A gente vai ter que lidar com isso e aprender a observar o que é construtivo, de repente, ou o que é superficial, ou o que fala mais sobre a pessoa. Então, muitas pessoas não se comunicam, ou não interagem, ou atrapalham seus relacionamentos por isso. Por necessidade de aprovação, acaba se moldando, acaba se limitando, se fechando, tá? E por falta de autoconfiança, de segurança em si, tá? Que aí afeta essa questão traz a insegurança, né? Também eu vejo muito a questão da falta do amor próprio, a questão de rejeição, né? Que aí gera essa insegurança, porque se você não se ama a ponto de você se sentir seguro, né? Acolhido por si mesmo, dificilmente você vai para o mundo para você compartilhar de si com outras pessoas. Você vai sempre estar tentando agradar, sempre estar com receio. Quando a pessoa fala qualquer tipo de coisa, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, que, nossa, às vezes uma pessoa falava algo e ela ficava remoendo e ruminando aquilo por muito tempo. E às vezes, não é muito tempo mesmo, acho que meses, anos, sei lá, afetava muito. Por quê? Porque ela tinha uma grande questão aferida ali, um bloqueio na autoestima dela, uma insegurança, ficava tentando entender por que falou, por que. Então, isso gera uma dificuldade no relacionamento, porque aí ela ficava com receio de se relacionar com aquela pessoa, sendo que muitas vezes é a própria interpretação que bate, né? Que assim ressoa nos próprios bloqueios, nas dores de cada um. Então, eu já convido você a essa reflexão, tá? Antes de você, enfim, se limitar por causa do que o outro falou, né? Observe aí se você está centrado na sua verdade, né? Se você é capaz de ouvir até mesmo uma crítica e tá tudo bem e ver se tem algum fundamento ou não, e seguir adiante, aprender, crescer ou descartar, né? Porque tem pessoas que criticam porque tem dores também e acabam agredindo outras pessoas, tá? Então também tem questão, por exemplo, de merecimento, tá? E valor. As pessoas que estão desconectadas do próprio valor, elas vivem trocas desequilibradas. E isso, é claro que impacta nas relações, né? Geralmente atraem pessoas abusivas, né? Ou se torna abusiva. E aí evita, né? Fala, não quero me relacionar, eu sempre atraio pessoas horríveis, amigos que estão me abusando, que estão querendo muito de mim, muitas dores nos relacionamentos, nas amizades, de forma geral, tá? Tem muitas pessoas assim, e isso também é uma questão que você tem que trabalhar, uma questão de se valorizar, porque quando você está conectado com o seu valor, você vai atrair pessoas também conectadas com o próprio valor e vai ter trocas equilibradas. Isso é rico, gente. Isso não tem preço, a conexão com o próprio valor. Eu amo esse tema, tá?